Bom, pessoal, vamos lá, questão 3. Aqui tem uns detalhes que eu gostaria de ressaltar com vocês, que é importante ficar esperto, né? Nós temos, diferente dos casos anteriores, dois laços separados. Quando isso acontece, né, quando a gente tem operações que não estão vinculadas, a gente vai somar elas, tá bom? E aí a gente sempre vai considerar, lembrando, o pior caso, né, dentro dessa soma, né, sempre que for possível. Vou mostrar isso aqui para vocês na prática como é que funciona. Primeiramente, o que a gente tem que analisar? Né? O primeiro laço. O primeiro laço ele vai executar começando em 1, o i, depois o i vai valer 2, 3 e assim por diante, até que ele tenha um valor, vamos chamar esse valor de k. Por que eu não estou chamando esse valor de n? Isso é importante ressaltar para vocês. Se fosse só isso aqui, eu poderia dizer que o i ele vale n. Mas essa condição, ela diz que vai acontecer alguma coisa e devido a isso, pode ser que ele não pare exatamente em n, né? Então, eu vou dizer que ele vai executar até um valor k, que eu não sei, mas ele vai executar até esse valor, ok? Como isso aqui é uma progressão aritmética, a gente tem aquela formulazinha, né? Que é a seguinte, quantidade, aqui, ela vai ser igual a o último termo menos o primeiro termo mais 1, certo? Então eu tenho o quê? Que o meu último termo é o próprio k menos o primeiro termo menos 1 mais 1. Então eu tenho que o número de execuções no meu primeiro laço é igual a k, né? Porque isso aqui se cancela. É igual a k. Agora, no meu próximo laço, isso aqui é outra coisa que eu quero ressaltar com vocês. O meu j ele vai começar valendo i e vai até n. Veja, perceba o seguinte. Ele vai receber i. I é o último termo válido dentro desse laço. Assim, a gente até pode pensar que sim, né? Porque ele executou, o i foi aumentando, né? O i foi somando 1 até que essa validação aqui falhou e aí passa para o próximo laço. Ou seja, i vale essa validação essa última validação. Só que muita gente diria que, então ele recebeu k, né? Ele recebeu o último termo válido. Não necessariamente, ele recebeu o termo inválido. Por quê? Todas as linguagens de programação, né, principalmente nos laços, elas têm um processo que é o seguinte, elas vão testando e caso o processo falhe, elas param. Então, por exemplo, se for aqui menor ou igual a 2, né? Então, o meu i ele vai somar 1 e vai verificar se é menor ou igual a 2. É menor ou igual a 2, vai tentar de novo. Então ele vai somar, vai atribuir aqui, agora passou. Então eu paro a minha execução. Mas perceba o seguinte, a execução, a verificação ela falhou, mas eu tinha já atribuído na minha variável um valor que não é válido para essa verificação, né, para essa validação. Então, o que eu vou receber aqui nesse laço não é k, é k mais 1. Eu vou receber o valor inválido, porque é o valor que fez com que o meu laço parasse, entendeu? Ele vai parar seguindo essa lógica de incremento, que é uma progressão aritmética, né, que é i mais 1. Ele vai parar com esse valor inválido. Então, o que ele vai receber aqui é k mais 1, tá? Ele não vai receber k, porque falhou em k mais 1, tá bom? E k mais 1 já tinha sido atribuído para esse i. Então vamos lá. Para o próximo laço, aqui a gente não tem nenhuma condição extra que atrapalhe, né, a nossa progressão. Então a gente pode dizer que a gente vai começar em k mais 1, porque esse j recebe i e vale k mais 1, como eu mencionei, e ele vai incrementando até quando? Até que ele chegue em n, tá? E utilizando a fórmula de quantidade de execuções, né, eu tenho o meu último termo menos o primeiro mais 1. Então, o meu último termo, n, menos o meu primeiro termo, k mais 1, k mais 1, mais 1, tá? Então, eu tenho que a quantidade de execuções é n, aqui n menos mais k, menos k, menos mais 1,
menos 1, mais 1, mais 1. Cancelo esses 1s aqui, então a quantidade de execuções que eu tenho é igual a n menos k, certo? N menos k. Então, o que eu faço? Como eu tinha mencionado no começo, eu vou somar as quantidades de execuções, né? Nesse caso aqui, a gente não tem... Eita, esse 2 ficou feio. Quantidade de execuções do laço 1, mais a quantidade de execuções do laço 2. Aqui a gente não tem nenhum método ou outra coisa que vai influenciar, né, além disso. Então, somando, veja só. Eu tenho aqui K mais N menos K. Então, cancela esse aqui com esse aqui. Eu tenho N. N é o número de execuções desse meu algoritmo, né? E se eu for escrever em termos de complexidade do pior caso, o Big O, eu tenho O de N, tá bom? Então tem que ficar atento a todos esses detalhes. Tem algumas coisas aqui de lógica, algumas coisas fundamentais a pessoas que já programam, né, que sabem. E acho que no geral é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Bora pro próximo.